Vive com o teu poder. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Se assenta. Desocupa suas mãos e aplauda Jesus. Irmãos, preciso de toda a tua atenção agora para essa palavra que será pregada, porque Deus tem algo para falar com você. Amém? Entendemos, lendo a Bíblia, que desde o Gênesis até o livro de Malaquias, muitos homens de Deus foram levantados, mas entendemos que todos esses homens pecaram. Entendemos que todos esses homens falharam, porque Adão, que era um homem santo, que era um homem puro, esse Adão, ele pecou, e o pecado de Adão foi sendo repassado, o peso do pecado, a iniquidade de Adão, ela chegou até os nossos dias. Só que houve-se uma promessa após o pecado de Adão, em Gênesis 3,15, aonde Deus disse para a serpente, ele diz: da semente da mulher virá um que esbagaçará a cabeça do diabo. Ou seja, o próprio Deus estava dizendo que nasceria um homem que venceria o diabo. Depois daquela promessa que Deus fez para a humanidade, o diabo ele ficou esperando o nascimento desse homem, e todo homem que nascia, o diabo ia lá e lutava contra ele e o fazia pecar, porque a Bíblia nos mostra que grandes homens vieram sobre a face da terra, homens poderosos como Enoque, um homem que andou com Deus, mas com certeza as vestes de Enoque também se mancharam, porque Enoque era um ser humano, Enoque também era um homem como eu e você, um pecador. Vários homens vieram a ser levantados, como Noé, como Abraão, como Davi, como Salomão, como Roboão e vários outros, os juízes, Sansão, Eude, Sangar e vários outros, mas todos pecaram. E diz a Bíblia que destituídos foram da glória de Deus. E todo homem que vinha sobre a face da terra que servia ao Senhor, o diabo ia lá e colocava uma pedra de tropeço e fazia esse homem tropeçar. E você pode imaginar o diabo olhando para os céus e dizendo: manda mais, porque todos que você mandar eu vou fazer pecar. E entendemos à luz da Bíblia que enquanto todos pecavam, Deus agora ele vai gritar nos céus uma frase muito conhecida das igrejas, que está em Isaías no capítulo de número 6. Deus faz uma pergunta dos céus para a terra: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? À direita do Pai tem um homem fardado, general de guerra, com as suas medalhas penduradas no peito, enquanto os serafins voavam sobre a cabeça do Eterno. O resplendor das brasas de fogo resplandeciam nas medalhas daquele homem. Aquele homem se levantou à direita do Pai e disse: ó Pai, eu vou descer lá na terra e eu vou pisar na cabeça da serpente, eu vou pisar na cabeça do diabo, porque todos que o Senhor levantou, o diabo frustrou. O Senhor levantou Adão e Adão pecou. O Senhor levantou Sete pecou. O Senhor levantou Enoque e Enoque pecou. O Senhor levantou Abraão e Abraão pecou. O Senhor levantou Noé e Noé pecou. Isaías pecou, Jeremias pecou, Amós pecou, Abadias pecou, mas eu vou lá e eu vou mostrar para o diabo, aleluia, que ainda há poder de Deus sobre a face da terra. E vemos, irmãos, a luz da Bíblia, entende? Olha para cá. E vemos a luz da Bíblia que agora o Espírito Santo ele vai pairar sobre a terra. Pairar significa se movimentar. O Espírito Santo ele vai até Israel, nos mostra a Bíblia. O Espírito Santo encontra agora uma mulher chamada
Maria. O Espírito Santo vai no ventre de Maria, e o Espírito Santo vai gerar uma criança no ventre de Maria, porque Jesus ele não poderia vir do homem, mas Jesus ele vinha dos céus, ele vinha do Espírito Santo. Nos mostra o capítulo 1 do livro de Mateus, que Jesus vai ser gerado no ventre de Maria. No capítulo 2 do livro de Mateus, Jesus nasce, e no livro de Lucas, no capítulo 2 e o verso 52, vai dizer que Jesus crescia em sabedoria e em estatura diante dos homens e diante de Deus. Ali estava a maior revelação da humanidade. Entenda isso. Ali estava a alma principal de Deus, ali estava a nova revelação de Deus sobre a face da terra. Aleluia! O diabo estava derrotando todos os homens de Deus, o diabo estava derrotando todos os servos de Deus, e Deus disse: agora eu vou pegar minha metralhadora, e ele enviou o Senhor Jesus Cristo até a terra. Nos mostra a Bíblia que agora Jesus está crescendo em sabedoria e estatura diante dos homens e diante de Deus. Nos mostra a Bíblia que agora Jesus cresce, e no capítulo 3 diz a Bíblia que ele vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando ele é batizado, a Bíblia diz que os céus se rasgam, o céu se abre e sai uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem está o meu prazer. Deus estava dizendo: aí está o escolhido para pisar na cabeça da enxugadeira. Deus estava dizendo: aí está o meu escolhido para pisar na cabeça da pombogira. Deus estava dizendo: aí está o meu escolhido para pisar na cabeça do capa preta. Aí está o meu escolhido que vai trazer a salvação para a humanidade e vai salvar o pecador do seu pecado. No capítulo 3, Jesus ele é batizado. Interessante é que nos mostra a Bíblia que João Batista ele batizava várias pessoas, mas Jesus ele se submeteu à fila. Jesus pegou a fila para ser batizado. Entenda, um Deus descer na terra, tirou a sua indumentária, tirou as suas medalhas de si, tirou as suas pedras preciosas de si, para descer na terra e para se subjugar à obediência. É por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Mas quando João Batista ouviu o filho na fila, João Batista apontou o dedão e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele carrega a essência, ele carrega a glória, ele carrega o poder do Espírito Santo. Quando Jesus chegou em João Batista disse: espera, eu não sou digno nem de desatar as alpargas de teus pés. Aí Jesus disse: João, eu preciso ser batizado para que se cumpram as Escrituras. Se Jesus se submeteu à vida e ao tempo, quanto mais você, mero pecador, espere. O tempo de Deus vai chegar na sua casa, o tempo de Deus vai chegar para os seus filhos, o tempo de Deus vai chegar na sua família. Deus ainda vai honrar alguém que entrou aqui dentro nesta noite, pelo poder da palavra. O Espírito Santo fala no meu coração que é chegado o tempo dele segurar a palma da mão de alguém que entrou aqui e levantar nessa terra para ser uma espada de fogo diante da presença do Senhor. Você pode adorar o Espírito Santo porque ele está aqui hoje. Jesus foi batizado. Diga: Jesus, mais forte, Jesus foi batizado. Agora entenda uma coisa: após Jesus ser batizado, no capítulo 3, quem que aparece para Jesus no capítulo 4? Repita: o diabo. Repita: o diabo. Jesus é batizado no capítulo 3 do livro de Mateus. Mas no capítulo 4 o tentador aparece. Porque diz o verso 1: e foi Jesus conduzido
conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Entenda isso. Jesus está no deserto e Jesus está com fome. Aí você me pergunta, pregador, o que é deserto? Deserto é um local inabitável. Aí você me pergunta, pregador, o que é deserto? No deserto não tem água gelada. No deserto não tem padaria. No deserto não tem ar-condicionado. No deserto não tem ventilador. No deserto não tem holofote. No deserto não tem status. No deserto não tem ouro. No deserto não tem prata. No deserto tem um sol quente. No deserto tem escorpiões e cobras. E para onde Jesus foi levado? Jesus foi levado para o deserto. Todo crente tem que passar pelo deserto. Repito, arrupiado. Todo crente tem que passar pelo deserto. O deserto é um local de alto treinamento da elite de Deus. Eu repito, o deserto é um local de treinamento da alta elite de Deus. Aí você me diz, pregador, está doendo, eu estou sendo machucado. Aí o Espírito Santo está dizendo, é o deserto. Aí você me diz, pregador, eu estou angustiado. Aí o Espírito Santo diz, é o deserto. Aí você me diz, pregador, minha alma está vilipendiada pela espada do diabo. Aí o Espírito Santo está dizendo, é o deserto. E o deserto é um prenúncio de uma fonte de águas vivas. Não, eu vou falar de novo. O deserto é um prenúncio. Pregador, o que significa a palavra prenúncio? Prenúncio significa um sinal de que algo vai acontecer. Se você está no deserto, se está passando por um tempo difícil, é um sinal de Deus que uma bênção vai chegar na sua casa. É um sinal de Deus que Ele vai mudar a sua história. Eita, glória a Deus. Só que o deserto é um local de dor. É um local de fragilidade. É um local de angústia. E o diabo, ele sempre se apresenta nos dias da sua fraqueza. Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites. Então o corpo físico de Jesus estava batido. Ele estava desfalecido e ele estava fraco. Aí chegou o diabo e disse, olha, se tu és o Filho de Deus, olha o que o diabo está falando. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O diabo tem mais fé do que eu e você muitas das vezes, sabia? Olha a fé do diabo. O diabo está dizendo, eu sei que você tem poder, porque você é o Filho da excelência, você é o Todo-Poderoso, então transforme as pedras em pães. Muitas das vezes o diabo tem mais fé do que você. Muitas das vezes Deus está dizendo, eu vou fazer na sua casa, eu vou fazer pelo seu filho, eu vou fazer pela sua filha, eu vou restaurar o seu casamento, e você está dizendo, eu não tenho mais fé. E muitas das vezes o diabo está tendo fé para estremecer a terra, e Deus está dizendo, volte a ter fé, volte a confiar, porque a Bíblia diz que é impossível, escuta isso, é impossível agradar a Deus sem a fé. A fé é a arma principal do crente. Eu vou dar um replay nisso aqui. A fé é a arma principal do crente. O crente pode estar passando pela adversidade, mas se ele tem fé, o diabo pode correr. O crente pode estar passando por enfermidade, mas se o crente tem fé, o diabo pode fugir. O crente pode estar com o casamento destruído, os filhos nas drogas e na bebedice, mas se você tiver fé, meu filho, Deus vai entrar lá naquela boca de fumo, Ele vai arrancar aquele cachimbo da mão daquele homem, e Ele vai trazer aquele homem para adorar Ele na casa dele. Eita glória! Eu estou arrupiando até a cabeça. O Espírito de Deus está aqui. Você pode dar lugar para o Espírito Santo. Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai abrir porta, Ele vai quebrar os cadeados, Ele vai trazer alegria para o seu coração, Ele vai pegar o diabo pelo chifre e vai lançar o diabo no inferno, Deus! O que o diabo diz? Transforme essas pedras em
pães, se tu és quem? Se tu és o Filho de Deus, entenda isso. O diabo está dizendo, olha o que o diabo estava dizendo: eu vou quebrar o seu jejum. Olha o que o diabo estava dizendo: eu vou quebrar o seu propósito. Transforme as pedras em pães. Quebra o jejum. Aí Jesus olhou para o diabo com toda a autoridade, com todo o equilíbrio e mansidão. Aí Jesus olhou para o diabo, porque para expulsar o diabo eu não preciso dar bibliada nele, eu não preciso pegar ele no tapa. Se eu tiver autoridade, eu posso falar baixinho: sai, ele sai. Aí Jesus disse: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: o pão, ele vem e ele é material, você come e ele some, mas a palavra de Deus, ela é viva por toda a eternidade. Foi por isso que ele disse: passe os céus e passe a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quem vive da palavra não se prostra perante a dificuldade, quem vive da palavra não se prostra perante a aflição, quem vive da palavra não se curva perante a enfermidade, quem vive da palavra não fica batido perante a angústia, quem vive da palavra é um soldado poderoso marchando contra o inferno, marchando para a Nova Jerusalém, porque a palavra é o combustível que mantém o crente de pé. Só a palavra de Deus pode salvar e curar uma alma que se arrepende do seu pecado. A palavra, o pão vivo que desceu dos céus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenda, o Espírito Santo está mandando eu pregar, nem só do TikTok viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem do YouTube viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive pela navalha, pela cocaína, pela cachaça, pela maconha, mas o homem vive é pela palavra. A palavra de Deus é o combustível que te leva para a hora da glória. Quem crê, dá glória a Deus, aleluia. Todo crente tem que passar pelo deserto, pelo pináculo do templo e pelo monte. No deserto ele diz: transforme as pedras em pães e coma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O verbo vivo, a palavra. E nesta noite a palavra de Deus, ela se reverbera deste altar para a igreja em micropartículas de ouro caindo sobre a sua alma. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Alguém aqui tem Bíblia? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O canal do YouTube? Ouvir quem? O Lula? Ouvir quem? O Renato Garcia lá do YouTube? Ouvir quem? A voz de Deus. A fé vem pelo ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Enquanto eu prego aqui nesta noite, a tua fé está sendo aumentada. Enquanto eu prego aqui nesta noite, a tua fé está sendo construída. Eu sei que lá na porta tem um cachorro rugindo os dentes para o meu lado e dizendo: pare de pregar a palavra. O diabo está dizendo: não prega a palavra. Mas o Senhor está dizendo: prega você na palavra, porque é a palavra que aumenta a fé, é a palavra que purifica, é a palavra que cura, é a palavra que salva. Só a palavra. Eita. Alguém vai sair daqui hoje sapecado pelo poder da palavra, pastor Oliver. Alguém vai sair daqui hoje, pastor Wilson, cheio do Espírito Santo pela palavra. Eita glória.
citou Salmos 91, verso 11. Olha o que o diabo, eu estou falando do diabo. Olha o que o diabo disse. Está escrito. O diabo também prega. Prega ou não prega, pastor Nilson? O diabo prega. Glória a Jesus. Que o Senhor, olha o diabo pregando Bíblia. E o diabo não é fariseu não, viu? Fariseu que eu falo assim, esses fariseus que tem de hoje em dia, porque os fariseus de antigamente conheciam, pastor Nilson, a Bíblia. Os fariseus de hoje em dia nem Bíblia não tem. O diabo pregou a Bíblia, irmão. Pega essa revelação. O diabo conhece tanto a Bíblia que o diabo viveu as páginas da Bíblia. Pregador, que heresia é essa? Heresia? Quem foi que apareceu e fez Adão pecar no Gênesis? Ele apareceu no capítulo 1 da Bíblia. Quem foi que encheu o coração de Davi, pastor Wade? Foi o diabo. A Bíblia diz que o diabo encheu o coração de Davi, ele foi numerar Israel. Quem foi que encheu o coração de Judas na mesa? Foi o diabo. O diabo não conhece a Bíblia pela letra, ele conhece a Bíblia porque ele via. Quem foi que apareceu no livro de Jó diante de Deus? Está escrito, o diabo apareceu diante de Deus, e o diabo disse, olha, está escrito que o Senhor teu Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, e eles te tomarão pelas tuas mãos para que tu não tropeces com teu pé em pedra alguma. O diabo estava dizendo, pula-te aqui abaixo e pede ao Senhor. Aí Jesus, sendo o mestre da Bíblia, Jesus disse, Satanás, você quer conversar com o maior exegeta da Bíblia? Eu sou a própria Bíblia, eu sou a própria palavra personificada. Jesus olhou para o diabo, o maior teólogo da história, e Jesus disse, diabo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus estava dizendo, o diabo vai estudar. Eita glória, aleluia. O diabo é inteligente, mas quando o diabo chega perto de Jesus, ele tem que estudar, porque ele não sabe de nada perto do meu Deus. Eita glória! Do pináculo, Jesus foi transportado para o monte. Aí você me pergunta, pregador, o diabo, ele teve acesso a Jesus? Sim, é Bíblia. Sabe por que muitas das vezes o diabo te oferece um prato? Porque Deus permitiu. Sabe por que o diabo transportou Jesus para o pináculo e para o monte? Porque Jesus permitiu. Se Deus permitiu o diabo tentar Jesus, você acha que Deus não vai permitir o diabo tentar você? Por isso, fuja da aparência do mal, meu filho. Bloqueie esse contato. Fuja desse mal. Fuja do adultério. Fuja da fornicação. Fuja da mentira. Fuja do diabo. Porque Deus tem uma bênção para entregar para alguém. E Deus está dizendo, segura mais um pouco, suporta mais um pouco, está doendo, mas segura, está doendo, mas suporta, peleja, porque a vitória vai vir. Aí o diabo transportou a Jesus para o alto monte, e o diabo fez a proposta que ele faz para muita gente que está aqui dentro. O que o diabo diz? Olha para os reinos da terra, a glória do mundo. Jesus olhou. Aí o diabo diz, se tu prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. O que é que o diabo ofereceu para Jesus? O mundo. Tem dois tipos de pregadores: o pregador que oferece o céu e o pregador que oferece o mundo. No capítulo 4, verso 17 diz, e as primeiras palavras que Jesus pregou foram, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o quê? O reino da terra? O reino dos céus. Aí o diabo apareceu oferecendo o quê? O reino da terra. Quando eu subo nesse altar, eu tenho a responsabilidade de oferecer o céu e não a terra. Aleluia! Oferecer os céus, a rua de ouro, o mar de cristal, a presença do Todo-Poderoso. Foi o hino que a pastora cantou aqui hoje. Aleluia! É oferecer aos céus para o povão. Eita glória! O povo não é massa para ser manipulado por coaches, pregadores, não. Mas o povo é um povo eleito, um povo santo que vai adorar na glória. Eita glória, o arrebatamento está chegando.
diabo disse: se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Jesus tem uma resposta que é como uma espadada no busto do diabo. Sabe por que Jesus tem uma resposta como uma espada no busto do diabo? Porque Jesus jejuava e orava. É ou não é? Quem jejua e ora, nega o prato. Nega ou não nega? Já percebeu quando você está na carne? Aí o diabo vem e oferece a oferenda, aí você abraça. Mas quando você está no espírito, você falta dar uns burros na cara do diabo. De tão bravo que você fica, não é? Porque a Bíblia diz no livro de Marcos, o capítulo 14, verso 38: vigiai e orai para quê? Para não entrar na onde? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O versículo tem um duplo sentido. Jesus está dizendo: quem ora e quem vigia não entra na onde? Na tentação. Não cai no buraco. Mas tem um duplo sentido. Jesus está dizendo: quem não ora e quem não vigia está habilitado a cair no buraco e a ser enganado e persuadido. Aleluia. Mas se tem azeite na botija, coitado do diabo. Se ele entrar na sua frente, se ainda tem joelho no chão, coitado do Exu Caveira, se ele entrar na sua frente, ele pode trazer a novinha que foi que você vai repudiar a novinha. Ele pode trazer o prato que foi que você vai repudiar o prato. Quem ora ainda nega o pecado, pastor Wallace, mas tem que ter o joelho no chão e boca no pó, meu irmão. Você quer pegar as águas do Espírito Santo, entra naquele quarto. Mateus 6,6, entra no teu aposento e fechou a tua porta. Ora, teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará publicamente. Quem ora ainda vence o pecado e as trevas. A oração é a chave mais poderosa que o crente pode encontrar para vencer o pecado. A oração de Jesus, ele estava jejuando. Aí o diabo disse: ei, se curva. Se você se curvar, eu te dou o mundo. Aí Jesus disse: diabo, vai embora, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E a Bíblia diz: e o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram a quem? A Jesus. Porque quando vencemos o diabo, os anjos de Deus gostam. Sabia disso? Aqui nessa noite, aqui, ó, Salmos 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Então aqui, no mínimo, aqui deve ter uns 12 anjos aqui dentro. Aí quando o anjo do Senhor vê você negar o pecado, o anjo do Senhor fala assim: eita, crente porreta, eu quero mandar com esse crente. Esse crente aí, ele nega o pecado, ele gosta de adorar o Senhor, ele adora a Deus em espírito e em verdade. Agora, quando você pega, o anjo chega a fechar a cara. Sabia disso? O anjo fica contrariado quando estiver pecando. Naquele quarto, quem tiver o anjo do Senhor. Aleluia. Você se lembra de Números 22, quando Balaão pecou? Quem foi que apareceu? Apareceu o anjo do Senhor. E o anjo disse: eu estou vendo o que está dentro do seu coração, Balaão. Ou seja, o anjo do Senhor, ele conhece até o nosso coração. Eu estou te dando respaldo bíblico. O anjo apareceu e disse: Balaão, se essa mula não se desviasse de mim, por certo eu teria arrancado a tua cabeça, porque eu conheço o que está dentro do teu coração. Teu coração é perverso, Balaão. Você está indo fazer a obra por causa disso aqui do dinheiro, Balaão. Eu te conheço, mas quando o anjo do Senhor ver você purificando os teus olhos, purificando os teus ouvidos, a mente, o coração e a alma, o anjo do Senhor diz: eu vou dar com esse crente. Eita glória! Aí você tem proteção de dia e noite. Aí se cumpre Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas sobre o Onipotente descansará. Diga: Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele me livrará do passo do nosso passarinho, da peste perniciosa. E o caiu ao teu lado e desceu à tua direita, mas sim da glória, aleluia, não será atingido. Esse Salmo 91 é um salmo tão poderoso que um conhecido meu, um dia apareceu um demônio na frente dele. O demônio tinha mais ou menos uns 10 metros de altura, em forma de uma mulher, a mulher quis
pisou no chão que estremeceu a terra, toda cheia de coisas no corpo. Quando aquele demônio apareceu, a boca da mulher se abriu e saiu uma serpente de dentro da boca da mulher, pastor Arif, do demônio, a pomogida. Aquela serpente, o demônio lá e ele aqui, a serpente começou a rodar o corpo da mulher e a descer. A serpente ia descendo, e ele olhou e ele começou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, travado, corpo travado, a sombra do Onipotente descansará. A serpente entrou dentro da terra. Quando a serpente entrou dentro da terra, a serpente já subiu perto dele da terra para cima, e a serpente começou a se enrolar no corpo dele. Mas quando ele chegou no versículo 7 do Salmo 91, quando a serpente chegou no pescoço, ele disse: 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita. A serpente desenrolou o corpo dele, voltou para a pombogira, e o nome do Senhor foi glorificado. Eita! Você está aqui, irmão? Pregador, mas eu vou pregar no meio dessa guerra, porque eu estou passando por muitas aflições. No mesmo Salmo 34, e o verso 19 vai dizer: muitas são as aflições de um justo. Está falando uma verdade, não está? Vamos ver a segunda parte do versículo. Olha a primeira parte: muitas são as aflições de um justo. Olha a segunda parte: mas de todas Deus o livrará. Não há dor que dure para sempre, viu, pastor Arif? Não há angústia que dure para sempre. Deus vai aparecer no meio dessa guerra como um elemento surpresa. Ele vai surpreender você e o diabo. Ele vai te surpreender, sabe por quê? Ele ainda pode abrir a porta, ele ainda pode quebrar o cadeado, ele ainda pode quebrar a corrente, ele ainda quebra a barreira, ele ainda quebra o arco da mão do arqueiro, ele ainda quebra a lança do adversário, ele ainda queima os carros do fogo, porque o nome dele é Jeová Rafá, o nome dele é Jeová Tsidkenu, o nome dele é Jeová Makadesh, o nome dele é Jeová Jireh, o nome dele é o Senhor dos céus, o nome dele é o Príncipe Eterno, o nome dele ainda é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele ainda é a chama que arde no teu peito, meu irmão. Jesus passou pela prova, não passou? E aqui começa o capítulo 5. Jesus, ele sobe no monte e ele começa a pregar. Sabe por quê? Jesus veio na terra com um objetivo. Ele veio entregar o seu corpo em prol da humanidade. Esses dias para trás eu vi um pregador pregando que Jesus não veio aqui morrer pelas almas. Irmãos, vai ter que vigiar com o que a gente prega. Olha o que o pregador falou: que Jesus não veio para morrer, pastor Nilson, por nós. Que depois que ele estava aqui na terra, aí que ele decidiu morrer por nós. Aí ele quebrou 2 protocolos. O primeiro protocolo chama-se onisciência, e o segundo protocolo chama-se presciência. Na onisciência e na presciência ele vê o dia de amanhã. Então, se ele desceu aqui na terra antes da consumação do mundo, ele já saberia que ele ia morrer pela minha vida e pela sua vida. Ele veio num só propósito: doar o seu corpo como um cordeiro mudo para o matadouro, para que o traficante abandone a pistola e sirva ao Senhor, para que a prostituta abandone o prostíbulo e sirva ao Senhor, para que o idólatra abandone a idolatria e sirva ao Senhor. Para isso ele veio aqui na terra. Ele veio aqui na terra para glorificar a minha e a sua alma de todo o
5, ele começa a pregar: bem-aventurados são os mansos, pois eles herdarão a terra. Posso pregar o que Deus manda? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Como é que eu vou entrar no céu se eu chegar em casa e bater na minha mulher? Hã? Aleluia. Aleluia. Como é que eu vou entrar no céu, pastor Nilson? Se qualquer briguinha no trânsito eu já querer descer e chutar o vidro do cara. Uns tempos atrás eu vi um pastor, um testemunho de um pastor que eu conheci, brigou no trânsito, desceu, chutou o carro do cara, sabe? E eles acham que é bonito isso, eles acham que é bonito. Eu sou crente, mas meu braço é crente, não. É por isso que a Bíblia diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Poente, de todo lado, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas muitos que são do reino ficarão do lado de fora, e eles gritarão: Senhor, mas eu curei teu nome. Aí Jesus vai dizer: curar é uma coisa, mas você andou na palavra? Seguiu a palavra? O que salva não é o poder, irmãos. O que salva não é a unção. Eu posso ter o dom aqui de te curar, de fazer o paralítico levantar da cadeira, mas o que me salva é o que eu vivo da porta para fora dessa igreja. O que me salva é isso: se eu tenho bom testemunho com a sociedade, se eu não roubo ninguém, se eu não furto ninguém, se eu não adultero contra a minha mulher, se eu não sou um fornicador, se eu não sou um fofoqueiro, porque a fofoca também leva para o inferno. Se eu não sou um mentiroso, sem vergonha, um 7-1, o que salva é levar uma vida apontada para a palavra, é levar uma vida banhada na palavra. O que o Senhor mandou pregar, eu prego. Aleluia. O que salva é ter uma vida pautada na palavra de Deus. É isso que salva. Aleluia. Deus. Glória a Deus. É ou não é? O dom não me salva não, irmãos. Glória a Deus. Eu posso chegar aqui, eu posso rodar no poder, eu posso pular. E agora inventaram uma nova moda aí. Eu já vou terminar. Próxima vez eu prego o resto. Agora, pastor Nilson, inventaram uma moda aí. Sabia? Inventaram uma nova moda dentro das igrejas. Agora, pastor Ari, você chega na igreja, aí está o pastor. Aí passa o microfone para a pregadora: vamos passar a oportunidade para a apóstola Sara. Eu fico pensando: que apóstola é essa? Apóstola. Primeira coisa, se eu vou levar o nome de apóstolo, a primeira coisa que eu tenho que ter: os sinais apostólicos. Pregava, quais são os sinais apostólicos? Olha para os apóstolos. Pedro ressuscitava morto. Ressuscitava morto. Olha para a Bíblia. O lenço de Paulo curava o enfermo. Aí eu vou chegar e vou me autonomear, pastor, apóstolo, bispo. Você entendeu? Agora, sabe qual vai ser a nova patente? Querubim ungido. Só falta pompada de asas. Você não precisa disso. Eu não preciso disso, hein, pastor Nilson? Eu prefiro ser um presbítero cheio do Espírito Santo, carregado da presença de Deus. Eu não preciso de patente. Eu só preciso da presença do Espírito Santo. Aonde está a presença do Espírito Santo, o morto ressuscita. Aonde está a presença do Espírito Santo, a lepra sai, o câncer sai, a enfermidade sai, o nódulo sai. Ele purifica o sangue do homem, ele purifica os rins do homem, ele restaura as pernas do homem, ele arranca a tampouco para fora. O Espírito Santo é quem faz, e não o nome do homem. Glória a Deus. Ó, não é isso aqui a divisa, patente. Todo mundo agora quer ser apóstolo. É ou não é? Se todo mundo pensasse que nem eu, nós não ia ter nenhum apóstolo. A não ser que Deus queira. É, não é, pastor Nilson? Já abandonaram a sã doutrina. Os mansos herdarão o quê? A terra. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis o quê?
E eu vos. Vamos continuar o versículo? Tomai sobre vós o meu e aprendei de mim que sou. Pronto. É Bíblia. Eu tenho que ser o quê? Manso. Eu tenho que buscar o quê? A mansidão. Amém? Irmãos, não vai dar para mim terminar hoje. Não foi por falta de tempo, eu tive tempo, que eu demorei muito na introdução. Se coloca de pé. Porque Deus vai falar com você também nas divinas revelações. Quem crê que Deus fala nas divinas revelações? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Irmãos, se você continuar de jeito, irmãos, eu vou chamar uma ambulância para te levar. É você que está morto aí. Eu posso ouvir glória a Deus? Eita glória, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Espírito Santo de misericórdia, a tua palavra foi pregada. Ó Senhor, eu preguei aquilo que o Senhor colocou na minha alma. Espírito Santo, fala mais e mais com o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Tem alguém para Jesus? Reconciliar, aceitar, voltar? Tem alguém? Não tem? Palmas para Jesus. Receba o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Deus abençoe nosso irmão presbítero Renato pela mensagem maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus. Nós também não temos apóstolo, não, né, irmãos? Glória a Deus. Aqui, graças a Deus, nós trabalhamos pela oração e fazemos conforme a palavra de Deus, né? Graças a Deus. Mas aí por fora está cheio. Mas cada um vai prestar conta a Deus dos seus feitos. Vamos orar a Deus? Glória a Deus, para nós passar a palavra para a nossa irmã. Glória a Deus, Ivaneide, que vai orar pelas divinas revelações. Glória a Deus. Falamos com Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, nesta noite maravilhosa, Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, agora. Meu Deus, para Tu usar a Tua serva, Senhor, nas divinas revelações do Teu Espírito. Ó Deus, confirma a vitória. Tu falaste na palavra, Senhor. Agora, meu Deus, fala através da divina revelação do Teu Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Receba, irmão, com palmas para Jesus aí. Glória a Deus. Vou dar uma oração aqui, igreja. Glória a Jesus. Deixa ele soltar um primeiro. Glória a Deus. Santo Espírito de Deus. Fecha teu olho. Vou ficar em espírito de oração. Santo Espírito de glória. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou confessar uma coisa para a igreja aqui. Eu sei que talvez isso nem vai gostar. Eu não gosto muito de orar pelos dons, não, igreja. Eu faço em obediência ao chamado do meu Deus. Oh glórias, aleluia, Espírito poderoso, Espírito verdadeiro, oh glória, Santo Espírito magnífico de Deus, oh glória a Deus e meu Senhor da glória. Te apresenta este povo, Senhor, eles vêm a Ti, não a mim, ó Deus. Ai, nossa glória, Espírito poderoso, Deus, eu não tenho nada, Deus, para dar de mim mesmo neste povo, Deus, mas Tu tens, Jesus. Tu és o dono do céu, Tu és o dono de tudo, Senhor. Tu és, Senhor, aleluia, Deus, o nosso Criador, o nosso ajudador, ó Deus, o nosso Salvador. Espírito de fogo, ó glória, Santo Deus de Israel, não seja mais a mulher, Deus, mas seja o Teu vaso, Adonai, abaixo, aleluia, Jesus. Oh glória a Deus, oh glória. Na hora que eu estava cantando aquele hino, por isso que eu pedi para o Nilson colocar ali playback, não sei o que eu estou achando, mas tudo bem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estava aqui, eu senti uma fúria maligna, mas quando eu falei, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, sabia que tem eles aqui, tinha 3 anjos do Senhor em nosso meio, e a glória de Deus, ela parava sobre essa igreja, sobre esse tempo, oh glória, anaço e decoa, e oh glória, na hora que o homem de Deus, oh glória, estava pregando, eu vi, oh glória a Deus, como que um vaso, oh glória,
Era como que um vaso de vidro. Pode deixar só um aí solando. Como que um vaso de vidro, sabe? Um pote, mas não no formato de um vaso de flor, mas um vaso de vidro cheio de água. Tinha umas pedras brancas, oh glória, porque as pedradas, aleluia, louvado seja Deus que joga na tua vida. Mas o Espírito de Deus encheu o vaso. Nossa glória, e quando o obreiro pegava a palavra de Deus, o servo de Deus pregava, eu via como que jorrava do altar, oh glória, como literalmente um rio, oh glória, a água corria por aqui e ia para lá, eu via até, aleluia, eu não sei onde o Nilson estava, oh glória, porque eu estava ali, mas subia na cabeça dele, lavava ele, até na boca dele a água entrava, e ali também eu vi, a água ela saía com ramos assim, e também lavava muitos aqui, oh glória, porque grande foi a glória de Deus através do Santo Espírito neste lugar. Porque aquele que deu lugar, oh glória, Deus fez obra. Eu vi também, oh glória a Deus, um pasto verde. E vi uma irmã passeando no meio do pasto, oh glória, nosso e nosso, oh glória. E esta irmã, Deus tem chamado ela para o seu horário. Deus tem chamado ela para a sua obra. Oh glória a Deus, porque Deus, irmã, eu estou falando aqui, Deus me faz lembrar. Deus, ele não se agrada de quem põe a mão na marada e olha para trás, né? É para te fazer a obra dele. Oh glória ao nome dele. Aí irmã de verde. Glória, glória, glória. E a irmã, nosso e devolva, ela se me clama. Ah, aquela de rosa ali, eu não sei o nome dela. Aleluia, eu vi ela do lado de muitas flores. Nosso e devolva. Oh glória, como Jesus te ama. O próprio Deus te trouxe a este lugar para te ouvir a palavra dele, porque grande obra que ele tem contigo, mulher, porque ele tem tu como a rosa do aprisco dele. Grande é o chamado de Deus na tua vida, irmã. Glória a Deus. Nosso e devolva. Oh glória. O irmão do Senhor, aleluia. Irmão, se tu crer e tu fizer uma campanha na madrugada, é 7, nem mais nem menos, é 7. Ai, Manaus, oh glória. Deus vai derramar fogo e tu vai ver a glória de Deus. Você vai ver, você vai contemplar os inimigos fugir por 7 caminhos. Oh glória ao nome dele. Louvado seja Deus. Oh glória, glória, glória. Vou passar só mais um. Glória a Deus, aleluia. Senhor, ele visita as tuas finanças, irmão. Dê uma bênção material para a irmã. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Visita também a neta da irmã. Glória a Deus, eu não a conheço, mas novamente vi ela vindo até a mim. Oh glória a Deus, visita o sono dela. É o sono dela, é na noite, oh glória. O povo não deixa ela dormir direito. Glória a Jesus, Jesus visita ela e acampa o anjo dele do lado dela, irmão. Aguarda ela. E eu agradeço a oportunidade em nome do Rei de Jesus. Maravilha, né? Glória a Deus. Todos digam graças a Deus. Diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Bate mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, amados irmãos, amadas irmãs. Você que não foi revelado, glória a Deus. Quarta-feira tem mais, viu? Você pode vir receber a sua vitória quarta-feira aqui, tá bom? Na campanha em favor da família. Glória a Deus. A minha família livre da maldição, tá bom? Vamos fazer a oração da fé. E nessa oração